Fala galera, beleza? Aqui é o Professor Lobão e você está no canal Magel. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o continente africano. Em especial vamos abordar os aspectos naturais desse continente, como relevo, clima, vegetação e hidrografia, além da sua localização em alguns aspectos aí em relação à sua divisão política, beleza? Então, bora para a aula. Pois bem, pessoal, olha só, a África é o terceiro maior continente do mundo e tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. É um continente muito grande e tem algumas características importantes. Primeiro, ela é cortada bem ao centro pelo Equador. Isso faz com que haja uma certa simetria no que vai acontecendo ao norte e no que vai acontecendo ao sul. Tá? Outra coisa interessante, ela é cortada tanto pelo Trópico de Câncer como pelo Trópico de Capricórnio, possuindo terras tanto na zona temperada norte e temperada sul, como principalmente na zona quente ou zona equatorial. A sua distância norte-sul é de aproximadamente 8.000 quilômetros e a sua distância leste-oeste é de aproximadamente 7.500 quilômetros. Outra curiosidade importante é que a África ela é cortada pelo meridiano de Greenwich e, portanto, vai fazer parte dos 4 hemisférios terrestres. Tem terras no hemisfério setentrional ou norte, meridional ou sul, oriental ou leste, ocidental ou oeste. Beleza? Continuando aqui, pessoal, geopolítica. Ela é dividida em 54 países, na sua maioria são países novos, porque ficaram independentes especialmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas especificamente após os anos 60. Então você tinha então colônias europeias na África que foram se tornando independentes à medida que a Europa passou por grandes transformações, né? Ela saiu arrasada na Segunda Guerra Mundial e não tinha condição de sustentar suas colônias. Então foi ocorrendo um processo de independência aí na segunda metade do século XX. Outra coisa importante, né, que é bom ressaltar é que essa fragmentação ela é resultado da partida promovida pelos diversos países europeus durante a fase do expansionismo colonial, que a gente chama também de imperialismo europeu. Então esse imperialismo europeu, após a chamada Conferência de Berlim, criou as bases para que pudessem ser divididos os países da África. Se eu for observar no mapa, você vai ver que boa parte das fronteiras são fronteiras retas, artificiais, criadas pelos colonizadores. Em algumas regiões, aí, como por exemplo no norte da África, você vai ter o domínio da França, na região oriental o domínio do Reino Unido, né, alguns países com colônias belgas, italianas, portuguesas, você vai ter uma grande parte desse continente. Esse continente ele foi comandado pelos europeus, né, durante esse processo de imperialismo europeu, que aí vai ter a ver com a chamada segunda revolução industrial e com essa necessidade de novos mercados consumidores e de fontes fornecedoras de matéria-prima. Mas vamos lá, pessoal, eu falei para vocês que essa aula vai ser muito focada em aspectos físicos, né? E vamos observar então algumas características naturais da África. Primeira coisa, a África tem um litoral pouco recortado, assemelha-se muito ao Brasil, né? Com poucas penínsulas, com poucas baías, né? Se você for comparar, por exemplo, assim, o litoral do continente europeu, você vai ver que lá tem muitas penínsulas, ilhas, baías, né? Mares, mares fechados, mares internos. Então, na África isso não acontece. Então, ele tem um litoral pouco recortado, com poucas penínsulas ou golfos, né, e águas tranquilas, porém com a dificuldade aí da construção de portos, né, para entrepostos comerciais. Aí eu coloquei uma imagem, né, muito famosa na internet mostrando, né, através aí de portos, né, o que seria um estreito, um arquipélago, uma baía, uma lagoa, um golfo, né, um istmo, lagos, cabo. Você tem uma noção um pouquinho aí sobre os aspectos do litoral. E no caso do litoral africano, é um litoral muito pouco recortado. Mas tem alguns aspectos importantes que a gente pode destacar. Inclusive até, né, canais e passagens muito importantes para o comércio mundial.
Então, olha só, pessoal, nós temos a Península do Sinai, né, na qual está o chamado Canal de Suez, que é a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Né? Aí na imagem você está vendo aí o local onde você vai ter esse Canal de Suez. Ele é muito importante porque é por ele que passam muitos petroleiros que saem, né, do Golfo Pérsico, do Golfo do Petróleo, passando pelo Mar Vermelho até chegar a terras europeias. Né? Outra coisa importante é que você vai ter o Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné no litoral do Oceano Atlântico, também muito importante, né, com muitos países, uma região aí que também se mostrou detentora de reservas de petróleo. Nós temos também a chamado Chifre da África, conhecido como Península da Somália, né, onde você vai ter a região mais pobre do mundo, países como Etiópia, Somália, né, que sofrem bastante com a desigualdade, com a pobreza, e é uma região então muito importante, inclusive até geopolítica. Tem uma ligação com o Oriente Médio, você vai ter alguns países que fazem parte da expansão do islamismo, você vai ter a questão, por exemplo, dos piratas, né, nessa região. Então é um aspecto muito importante para o estudo da geopolítica. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o relevo da África. A paisagem africana é dominada por planaltos antigos e muito desgastados. Né? Esse mapa de topografia mostra que boa parte da África é uma área de média, né, altitude, né, regiões aí de planaltos, né, bastante antigos, com altitudes em média de 1000 metros. Não é muito elevado em relação, por exemplo, às grandes regiões da Terra, né, as áreas de dobramentos. Porém, você também tem no continente africano, né, algumas regiões muito elevadas, né, cordilheiras, por exemplo, que vêm de dobramentos modernos. Inclusive até há um processo, né, muito comentado, que fala que na África você vai estar tendo uma região que está se separando, né, naquela região do Rift, e está formando um novo subcontinente. Então uma região aí na costa do Oceano Índico na África. Você tem essas chamadas cordilheiras aí e esse processo de separação. Então a África possui áreas de dobramentos onde você vai ter abalos sísmicos, né, terremotos muito constantes em algumas regiões. Destaque aí para a cadeia do Atlas, né, e o Planalto dos Grandes Lagos, né, onde nasce, por exemplo, o Rio Nilo, um rio muito importante, né, para o continente, né, e também para o mundo todo, beleza? Destaca-se a noroeste o continente dos Montes Atlas, né, cadeia do Atlas, no nordeste o maciço da Etiópia e ao sul as montanhas de Drakensberg. Então aí é um pouquinho do relevo do continente africano. Aquela região que eu falei para vocês que é muito importante é o chamado Vale do Rift, que o pessoal fala que no futuro próximo, né, é lógico que próximo em relação à idade da Terra, não que seja próximo em relação ao ser humano, né? Nosso tempo aqui é muito efêmero em relação ao tempo geológico da Terra, mas é uma região que está aí se separando, se desprendendo, né? E pode formar um outro continente, né? Um mini continente, mas um outro continente. Então o Grande Vale do Rift, também conhecido como Vale da Grande Fenda ou somente Grande Vale do Rift, é um complexo de placas tectônicas criados há cerca de 35 milhões de anos, com a separação das placas tectônicas africana e arábica. Então ele tem um processo de formação muito recente em relação à Terra, que tem 4,5 bilhões de anos. Então uma região muito destacada e que é muito comentada em provas de vestibular, né, em questões aí que retratam o chamado continente africano. E agora vamos falar também um pouquinho sobre a hidrografia, destacando alguns rios muito importantes. Primeiro você vai ter aqui o chamado Rio Nilo, né? Há aquela briga, aquela disputa se ele é o segundo maior do mundo em extensão ou se ele é o maior do mundo em extensão. Né? Fala-se de umas nascentes do Rio Amazonas que mostram que o Rio Amazonas é maior do que ele. De qualquer forma, os dois rios são muito extensos, são muito grandes. Porém, o Rio Amazonas tem um volume de águas maior, porque atravessa uma região de floresta, uma região de grande pluviosidade. O Rio Nilo atravessa o deserto. Tá? O derretimento de neve do Monte Kilimanjaro contribui para a formação do Rio Nilo.
O Sudão e o Egito são dependentes de suas cheias, tanto na prática agrícola quanto na produção de energia elétrica gerada pela usina de Assuã. Inclusive até, um assunto que é muito comentado sobre questões de alterações do meio ambiente causadas pelo homem é a represa de Assuã, que alterou o regime das cheias e vazantes e gerou um grande desequilíbrio ecológico na região. Então o Rio Nilo é muito importante para dois países aí muito fortes, que é, o Congo e muito forte, que é o Sudão e o Egito, beleza? Outro rio importante é o chamado Rio Congo, tá? É o segundo maior do mundo em volume de água. Então ele perde também para o Rio Amazonas, O Rio Amazonas é o maior em volume de água, o Rio Congo é o segundo maior em volume de água. Ele não é tão extenso que o Amazonas, porém atravessa, tal qual o Amazonas, uma região de floresta equatorial muito chuvosa, por isso vai ter esse grande volume de água, Por ser de planície, ele forma meandros, que são aquelas curvas, que vão sendo formadas aí em rios de planície, Então o rio geralmente ele vai fazendo curvas sinuosas como se fosse uma cobra. O Rio Congo ele é muito importante, então atravessa a região equatorial, uma região muito quente e chuvosa, e também tem uma floresta muito importante lá, acho que é a floresta do Congo, é uma floresta equatorial semelhante à chamada floresta amazônica. Outro rio que a gente pode destacar é o rio Níger, tá? Ele está aí na porção noroeste, tá? No extremo oriental do continente. E após o mar para o norte faz uma grande curva e deságua no Atlântico. Então o rio Níger também é um rio muito importante, do continente africano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os climas da África. Lembrando, pessoal, que a África possui uma característica muito interessante. Por ser cortada ao centro pelo Equador, você vai ter aí os climas se repetindo tanto ao norte quanto ao sul. É como se fosse um processo de simetria, lembra uma borboleta, e vai ter duas metades iguais, ou pelo menos muito parecidas. Então você vai ter ao centro o clima equatorial, quente, chuvoso o ano todo, onde você vai ter aquela floresta do Congo, o rio Congo, Aí quando você vai ao norte e ao sul, você vai ter o clima tropical, aquele que é quente, alternadamente úmido e seco, a região onde predomina a savana. Depois você vai ter a transição para o deserto, também tanto ao norte quanto ao sul, formando o clima semiárido, a vegetação ficando cada vez mais escassa, e você vai ter desertos tanto ao norte como ao sul. Geralmente tem aquela região cortada pelos trópicos. No Trópico de Câncer ao norte você vai ter o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, e ao sul você vai ter o deserto da Namíbia, o deserto lá de Kalahari, no sul. E temos no extremo norte e no extremo sul da África o clima mediterrâneo, aquele que é temperado, com chuvas concentradas no período do inverno. Então você vai ter tanto aí no extremo norte da África como também no extremo sul. Então vai se repetindo aí a dinâmica climática na África pelo fato de o Equador cortar ao centro esse continente, E a latitude é um fator muito importante que influencia bastante os climas, As regiões mais perto do Equador são as regiões mais quentes, a medida que vai afastando, vai diminuindo a temperatura e também influencia na chamada umidade. Aqui você vai ter então os aspectos, as características desses climas que eu comentei para vocês, Anota aí então, clima equatorial, quente e úmido durante o ano todo, precipitação acima de 2.000 milímetros, e a vegetação é a floresta equatorial pluvial, a floresta do Congo, muito parecida com a nossa floresta amazônica. No clima tropical é quente durante o ano todo, com uma pequena amplitude térmica e com 6 meses de chuva e 6 meses de estiagem. A vegetação vai ser a savana, muito parecido com o nosso cerrado, com árvores tortuosas, raízes profundas aí, adaptadas a esse período de semi-umidade. O clima árido do deserto é aquela região então que é muito seca, com chuvas abaixo de 250 milímetros por ano. A vegetação são formações xerófilas adaptadas aí, a pouca umidade. Temos também o clima semiárido, a região da estepe,
né, uma região entre 250 e 500 milímetros anuais de chuva, e o clima mediterrâneo, né, que ele é quente e seco, né, inverno suave e chuvoso. Então o verão, né, ele é seco, o inverno ele é chuvoso. Você vai ter aí como paisagem, né, a vegetação mediterrânea, formada aí pelos chamados maquis e garrigues, né. Muitos arbustivos, você vai ter as chamadas oliveiras, parreiras, né. Então são essas formações aí de regiões temperadas. Aqui você vai ter então, em virtude, né, dessa grande extensão norte-sul, uma grande variedade climática na África, uma grande variedade também de biomas, né? Então o continente africano não é só o deserto como muita gente pensa, ou só a savana, né? Você vai ter uma grande diversidade de climas, uma grande diversidade de paisagens. Aqui algumas principais formações florestais, vegetais, né? Uma importante é a chamada Floresta do Congo, que está na região do Golfo da Guiné, junto ao rio Congo, na região equatorial. É a segunda maior floresta tropical do mundo, perde para a floresta amazônica, possui uma grande biodiversidade, né? Aquela região dos gorilas, então a chamada Floresta do Congo. Temos a savana africana, muito famosa, muito conhecida, né? Principalmente nos filmes que retratam a África. Vegetação que você tem 6 meses de chuva, 6 meses de seca, formada por árvores esparsas, arbustos e gramíneas, né? E você tem a savana africana com uma grande variedade de animais, né? Animais muito famosos aí como leões, elefantes, zebras e girafas. As estepes africanas são aquelas regiões de clima semiárido, né? Na transição entre a região mais úmida e a região mais seca. A estepe é composta por uma vegetação herbácea, né? Vegetação rasteira, e alguns arbustos semelhantes às pradarias, todavia ressecada, mais esparsa. É uma área muito vulnerável para o processo de desertificação, e é nessa região que está avançando os desertos, né? Com o processo de desertificação. E nós temos aí os famosos desertos africanos, né? O deserto do Saara, o maior deserto do mundo, e o deserto do Kalahari, em regiões onde a chuva é muito pouca, né? É nessa faixa aí em torno dos trópicos que você vai encontrar esses grandes desertos do mundo, né? Como Atacama, no trópico de Capricórnio ao sul, Kalahari e na Austrália, e no norte você vai ter o deserto do Saara, o Oriente Médio, né? Aquela região lá entre o México e os Estados Unidos. Então, a região de formação dos desertos no mundo. E na África, como ela é cortada pelos 2 trópicos, né? Então esse continente vai ter esses importantes desertos aí. Beleza? Né? Continuando aqui, vamos falar da chamada vegetação mediterrânea. Ou floresta mediterrânea é uma vegetação que se forma em regiões onde o clima é o Mediterrâneo, né? Aquele que é temperado, com chuvas concentradas no inverno, né? Você vai ter aí plantas xerófilas, né, arbustivas, e compostas principalmente pelos maquis e garrigues. E assim, né, nós encerramos esse nosso passeio pela África, pelo quadro natural do continente africano. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre os aspectos humanos, sobre o processo de colonização desse continente. Essa aula foi uma revisão para ajudar você na prova da escola ou no vestibular e no Enem. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Se ajudou você na sua prova da escola, né, dê lá aquele valeu, lá aquele obrigado, deixando alguma contribuição para a gente. E se precisar, né, que eu envie para vocês os slides dessa aula, deixe seu e-mail nos comentários, beleza? E também a cidade onde você fala, né? Muito importante para a gente fazer essa grande interação. Muito obrigado e até mais, Gel. Acabou.